Paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor Anderson passando por aqui. Eu estou passando aqui para me arrepender em 3 pontos daquilo que tenho feito nos últimos anos. Me arrepender diante de Jesus, diante da igreja, diante da palavra, diante da minha esposa e diante daqueles que respeitam o que eu faço e seguem meus conselhos. E obviamente, se a gente nunca fez algo, a gente vai cometer excessos. E nada mais coerente do que reconhecer os excessos e reposicionar. Então eu estou aqui para me reposicionar automaticamente, reposicionar aqueles que estão comigo e julga que Deus me chamou para algo extremamente específico. Meu primeiro arrependimento nos últimos anos eu tenho confrontado muito a questão da imoralidade sexual dos pastores, mas eu faço isso principalmente pela questão dos abusos sexuais, os crimes que são cometidos no ambiente religioso evangélico. Eu já expliquei isso várias vezes, mas quem está me seguindo recentemente, eu preciso posicionar. Eu não estou vigiando, eu não posso ser vigilante da santidade dos pastores. São 200 mil pastores, não é isso que se trata. Eu tenho um projeto, está no Instagram, @nossashistoriascuram, onde nós defendemos vítimas de crime sexual no ambiente religioso. Nós já apoiamos várias vítimas e já conseguimos ajudar a sentenciar por volta de uns 10 pastores. Se trata disso. Por que a rota de colisão com a imoralidade dos pastores? Porque são os pastores que cometem imoralidade sexual que protegem os abusadores. O motivo não sei qual é, mas isso foi um fato e por isso eu confrontei. E do que eu estou arrependido? Em muitos confrontos eu não deixei claro a minha disponibilidade de dialogar. Eu estou fazendo isso por amor ao macro, por amor à casa, por amor ao propósito, e não por amor simplesmente a indivíduos. Quem errou tem que arcar com as consequências e pagar seu boleto. Mas eu não sou um gangsta, só tenho um cara de. Eu nasci de novo, eu amo Jesus, eu amo sua santa palavra e eu amo a igreja. Então eu quero dizer para os pastores que estão arrependidos: malandro, eu quero longe de mim, mas você está arrependido? Acertei um soco na sua cara mesmo de longe? Eu quero dizer a você que eu estou disponível a você, eu estou disponível à sua restauração, eu estou disponível à comunhão com você, desde que você seja homem para arcar com as consequências daquilo que você fez. Então eu preciso me arrepender de que, quando subir o tom de voz e automaticamente a minha imagem, dependendo do que eu estou falando, como eu estou falando, isso vai com a minha imagem, com o meu estereótipo. Então parece que eu estou querendo destruir tudo, mas não, é amor. Amor ao que eu protejo, não amor a quem cometeu um erro, mas a quem cometeu um erro. Se você está arrependido, eu quero dizer a você que meu coração está cheio de graça, amor, e o prazer de um cristão é o perdão. Eu não quero sua destruição, eu só quero seu arrependimento. E se ele existe, eu quero deixar público aqui que você pode me procurar. Muitos pastores estão arrependidos e querem esse conserto comigo. Olha que interessante. Eles não querem recomeçar com os pastores que encobriram. Eles querem começar com o pastor que teve coragem de confrontar. Então, conte comigo para sua restauração. Eu estou aqui. Pode me procurar e eu vou acompanhar você, ombrear com você e ajudá-lo na restauração da sua vida, da sua família, da sua caminhada e do seu ministério, ok? O segundo ponto eu quero me arrepender da questão política. Fui candidato também, não digo que não serei. Perguntaram hoje para mim no Instagram: se as políticas públicas sobre o autismo não avançarem até 2026, bem provavelmente eu me apresente como pré-candidato a deputado na minha região, estadual, não a nível federal. Mas eu quero me arrepender da bolsonarização do meu ministério. Eu alertei sobre isso, eu preguei sobre isso. Eu expliquei muitas vezes: eu sou bolsonarista, mas não sou bolsominion. Na verdade, eu também já falei isso, eu não sou bem visto pela direita nem pela esquerda em seus extremos.
para conservadores, eu sou barbudo demais, rock and roll demais, tatuado demais, humanista demais e com muitos projetos sociais para ser de direita. Para a esquerda, eu sou um traidor, porque tenho um cara de progressista, né? Por ter esse estereótipo, fã de rap, morei em favela até os meus 18 anos. E como que esse cara é conservador de direita? Então ninguém me quer, eu sou o que eu sou. Então eu sempre brinquei, expliquei para vocês que eu me reconheço um conservador anarquista, alguém que faz manutenção da tradição, porém sempre confrontando o status quo, as hipocrisias das instituições. Por mais que eu proteja a ordem, eu estou sempre insatisfeito com o status vigente. Então ninguém me vê com os bons olhos, por isso que eu sigo o meu caminho sem sentar no colo de ninguém. Mesmo que eu tenha alertado isso, em reunião de pastores eu falava isso, não podemos bolsonarizar nossos púlpitos, nem Bolsonaro nem Lula. A minha timeline prova isso, eu confrontei os dois lados e falava para os pastores, nem Bolsonaro nem Lula podem subir aos púlpitos da igreja. Se a gente esquerdizar ou bolsonarizar, a gente está perdendo o evangelismo do outro lado, a gente vai perder o ID. Mas mesmo fazendo todos esses alertas, eu, sem dúvida, perdi pessoas, perdi a mão, saí do trilho, perdi o ID também. Por quê? Eu não posso ser um pastor bolsonarista. Eu sou um pastor. O Anderson, como cidadão, tem direito de voto e de crença. Mas é desrespeito a Jesus. Não só uma irresponsabilidade, mas é um desrespeito a Jesus ter um pastor de esquerda ou um pastor de direita. Porque pastor é pastor. E o pastor, ele é de Jesus, ele é da Nova Jerusalém. E a função dele é pregar a palavra, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas e estabelecer o reino de Deus na terra e não esquerdizar ou bolsonarizar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra. Eu quero ser preso se o Estado e a esquerda me perseguir como pastor, mas não quero ser preso como bolsonarista. O que você fez por Bolsonaro, você faria por Jesus? Essa é a minha, sempre foi a minha conjectura. E, por exemplo, você não me viu e não me vê em eventos públicos babando o ovo de político. Mas mesmo assim, tendo essa postura, eu me bolsonarizei. Porque é difícil, né? O indivíduo ter uma visão de mundo política e ele é pastor. Como desvencilhar sua crença do seu sacerdócio? As viagens sempre fazem bem para mim, né? Tô 30 dias nos Estados Unidos. Você sai do turbilhão, da guerra, e você se vê. Então, esses 30 dias me deixaram com vergonha de mim, sabe? Tipo, caramba, cara, como que eu fiz isso? Como que eu apoiei isso? Eu vou começar a postar todos os banners que eu fiz do passado. Vocês lembram disso? Não existe conservadorismo com amante. A agenda gay tá destruindo o mundo, dizem os bolsonaristas. Aí eu falei, se os gays não existissem, você seria fiel à sua esposa? Quase, nesses 4 anos. Quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para
combater a esquerda. Mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes, não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. Eu quero recuar como pastor. Eu quero ser um Billy Graham. Billy Graham, ele discipulou mais de 7 gerações de presidente da República nos Estados Unidos. Democratas e republicanos. Ele recebeu, sentou e dialogou com Barack Obama, de esquerda. Ele dialogou com políticos de direita, na maioria, sim, mas ele sempre estava disponível. Quando ele pregou na Coreia do Norte, comunista, ele foi criticado pelos Estados Unidos e ele disse: eu não sou um republicano apenas, né? Eu sou um homem de Deus, sou um pregador do Evangelho, eu sou um evangelista. Então Anderson é um pastor. Eu tô falando isso pra você, eu tô sem ar, cara. Eu tô sem ar. Eu não tava enxergando isso. A minha função é pregar o Evangelho. À direita e à esquerda. Eu não posso politizar o meu sacerdócio. Meu compromisso é com o ID de Jesus. O meu compromisso é estabelecer o reino de Deus. Eu estava tão cego que eu não enxerguei que isso prejudicou a saúde emocional da minha própria esposa. As minhas posturas políticas fizeram mal até o meu lar. Eu não quero mais isso. Quero recuar, fazer a obra de Deus, cuidar do quarteto da vulnerabilidade, pobres, órfãos, estrangeiros, viúvas, plantar a igreja, ajudar pastores. Estou começando um abrigo para recuperar pastores em depressão. É isso que eu quero fazer. Não quero encher minha cabeça com um jogo político que não leva ninguém a lugar nenhum. Esquerda e direita brigam na TV pra gente virar torcedor de político, mas no final do dia tá todo mundo tomando uísque juntos. E eu não vou dar minha vida a isso. Então, se isso te fez mal, a partir de mim eu te peço perdão. E o pastor Anderson Silva está de volta, reposicionado na pregação do Evangelho apenas. Somente a palavra, somente Cristo, combatendo, obviamente, as ideologias. Vou melhorar isso. A minha postura política só será vista quando as ideologias, à direita e à esquerda, tocarem minha fé, a igreja do Senhor e a palavra. Aí eu falo sobre o assunto. Agora, a minha fala política jamais, a partir de hoje, terá contorno de direita ou de esquerda. O terceiro ponto do meu arrependimento, que passa por essa questão da bolsonarização, é a satanização de pessoas. Eu sou um conservador e eu sou um bolsonarista, mas, como eu disse, não sou um bolsominion. Mas como eu fiz esse trajeto, me fez quebrar o diálogo da evangelização e o diálogo com pessoas extraordinárias de esquerda, que em nome de uma estética conservadora, eu não fiz nenhuma questão de manter vínculos com essas pessoas. Mesmo elas tendo caráter, mesmo elas não sendo a favor de toda a pauta de esquerda, ideologicamente falando, que são contra os nossos valores. E por aí vai. Então, se você é progressista, se vê à esquerda e respeitava meu ministério, achava coerente minha fala, admirava, queria apoiar os nossos projetos, e em nome da minha polarização política, eu te feri, eu quero te pedir perdão e eu quero dizer a você que eu estou extremamente disponível a pregar o Evangelho para você, disponível a ouvir pelos seus olhos o que você pensa sobre a fé, sobre o mundo, sobre política. Então eu não quero bloquear ou impedir o diálogo com você porque você é de esquerda e eu sou individualmente de direita. Então eu quero tirar esse direitismo, esse bolsonarismo do meu pastoreio. É o Anderson Silva que é de direita, não é o pastor Anderson Silva. O pastor não pode ser de direita, ele é um pastor, ele tem que estar disponível, e eu estou disponível a pessoas de direita e a pessoas de esquerda como sacerdote religioso.
como pastor, e eu nunca mais vou misturar as coisas, porque além de estar arrependido pela palavra e por Jesus, eu não quero causar danos à minha própria esposa, que não concorda com a postura do pastor Anderson Silva. Ela ama o marido, mas para ela o pastor está errado, porque a missão do pastor é salvar vidas. Olha só. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, né, que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu tava, não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país, goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. E, como eu disse, né, qualquer coisa que eu falo, na carranca que eu tenho, tem tons, pode ter tons e interpretações das mais variadas e mais desastrosas. Então, no bom senso, e uma pessoa que se preocupa de fato com o país, é desnecessário aquela fala, porque acabaram de abrir com a facada o ex-presidente. Então tem gente maluca por aí. E tem gente financiada por aí, à direita e à esquerda. Então, uma fala complexa num momento socialmente sensível, juridicamente instável. Então, quando eu recomendei irmãos não irem para o dia 25, há uma instabilidade jurídica, cara, do tipo, me aponte a pessoa e eu, o judiciário, né? E eu legislo. Eu crio o crime. Então, do tipo, você, num momento social sensível como esse, você quer se expor a isso mesmo? Expor sua família a isso? Então, recuar para refletir traz inúmeras ponderações. Então, o meu arrependimento é as pessoas do espectro de esquerda, nessa questão de ter radicalmente quebrado o diálogo com vocês em nome da minha individualidade como cidadão, coisa que eu não posso fazer como sacerdote. Então, eu estou disponível ao diálogo com direita e esquerda, como pastor, e pelo bem comum do nosso país, da nossa sociedade, principalmente do órfão, do pobre, do estrangeiro e da viúva. Então, eu peço a vocês que orem por mim, intercedam por mim. Eu tenho o caráter da guerra, do combate, mas eu não posso misturar as coisas, e eu misturei as coisas. Então, ore por mim, se você se importa, se você me ama, ama minha família, minhas missões e meu ministério. Peça a Deus, Senhor, continua cada vez mais equilibrando o pastor Anderson Silva, porque ele é útil ao país, ele é útil a nós, ele é útil aos autistas. Eu tenho 370 famílias autistas para cuidar. Eu não quero esquerdizar nem bolsonarizar. Eu preciso ter tempo, saúde, vigor para isso. E eu termino com um verso do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente aquele que for bom e cordial, mas também aquele que for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos.
Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Deus abençoe a todos e, resumindo, a nossa missão não é fazer política partidária. Isso não há base em Jesus e não há base nos apóstolos. Nossa missão é pregar o Evangelho. Tocar a política, sim, de maneira apartidária, porque políticos não podem ter torcedores e nem idólatras. Políticos são servidores públicos. Vote, mas não se devote a ninguém, porque você já tem um Deus e o nome dele é Jesus Cristo. Deus abençoe.